Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 80, módulo 6. O assunto: código de cores dos resistores. Vamos lá? Observe com atenção as figuras abaixo. Apesar de todos os resistores da figura eles terem tamanhos diferentes, vocês, alunos, não podem afirmar coisa alguma sobre o valor da resistência dos mesmos, baseando-se apenas no próprio tamanho dos resistores. Em outras palavras, o resistor maior não tem necessariamente a maior resistência. Um método para determinar o valor da resistência de um resistor consiste em medir esta resistência. Um instrumento usado para medir resistência, ele é conhecido como ohmímetro. Geralmente é possível determinar o valor da resistência por inspeção. Por exemplo, alguns resistores têm os valores impressos sobre o corpo. Isso é particularmente certo dos resistores maiores, do tipo de fio e revestimento de porcelana. Alguns resistores menores têm um número de catálogo, em vez de um valor de resistência impressa no próprio corpo. E se vocês, alunos, quiserem conhecer o valor da resistência, poderá então procurar este valor num catálogo e medir este valor com o ohmímetro. O valor da resistência dos resistores de carvão é frequentemente marcado no corpo com um código de cores. Preste atenção, hein? Resistores de carvão. Na figura abaixo, observe com atenção a figura abaixo. Nela mostramos como as cores são marcadas em faixa em volta do resistor. Aqui vocês podem ver 3 faixas de cor, cada cor representando um número diferente de código de cores. Antes de vocês, alunos, poder usar o código de cores para assim determinar a resistência de um resistor, vocês devem saber qual é o número que cada cor representa. Esta informação ela está sendo fornecida na primeira coluna da tabela abaixo. Observe com atenção a tabela abaixo. Observe que cada cor representa um número diferente. Por exemplo, marrom. O marrom representa o número 1, de acordo com a tabela. O verde representa o número 5, de acordo com a tabela. Seria interessante vocês, alunos, memorizar estes códigos de cores. Por quê? Porque ele é usado em muitas áreas da eletricidade, além de determinar o valor da resistência dos resistores. A primeira faixa de cor nos resistores, conforme está sendo indicado na figura abaixo, observe-a. Ela representa o primeiro dígito do valor da resistência, isto é, o primeiro número do valor da resistência. Observe que as 3 faixas de cor, que às vezes existem 4, são reunidas num lado do resistor. Vocês, alunos, devem sempre virar o resistor de modo que apareça como está sendo apresentado na figura acima. Assim, a faixa à esquerda será a primeira faixa. A segunda faixa de cor representa o segundo número de valor do resistor. E a terceira faixa? A terceira faixa, ela indica quanto zero é preciso adicionar aos primeiros 2 números para obter o valor correto. Alguns exemplos, iremos lhe mostrar como isso funciona. Vamos lá? Primeiro exemplo. Qual é o valor da resistência de um resistor codificado com estas cores? Primeira faixa, amarelo.
Segunda faixa, violeta. E terceira faixa é o marrom. Solução. O primeiro número do valor da resistência é indicada pela cor da primeira faixa, que é o amarelo. De acordo com a tabela, o amarelo equivale ao número 4. A segunda faixa. A segunda faixa é de cor violeta. De acordo com a tabela, equivale ao número 7. Portanto, os primeiros dois dígitos do valor da resistência são 47. A terceira faixa de cor indicada, neste caso, a terceira faixa, ela indica quanto zero é preciso adicionar aos dois dígitos. O código de cores indica que a terceira faixa de cor é o marrom, sendo que este representado, de acordo com a tabela de cor, o número 1, o que significa que precisamos acrescentar um zero aos dois primeiros dígitos. O resultado é 470. Portanto, o valor da resistência do resistor é de 470 ohms. Vamos agora ao segundo exemplo. Qual é o valor da resistência de um resistor codificado com estas cores? Primeira faixa é o vermelho. Segunda faixa, vermelho. E a terceira faixa também é o vermelho. Solução. As três cores no resistor são todas vermelhas. Portanto, o número que equivale ao vermelho é o 2, de acordo com a tabela de cor. Temos então o número 2 para o primeiro número e o número 2 para o segundo número, perfazendo assim o número 22. A terceira faixa de cor indica quanto zero deve ser acrescentado ao número 22 para determinar a resistência. A terceira faixa de cor é o vermelho, indicando que é preciso acrescentar 2 zeros. O resultado final é 2.200 ohms, ou 2K2. Terceiro exemplo. Qual é a resistência de um resistor codificado por estas cores? Primeira faixa, marrom. Segunda faixa, verde. Terceira faixa é a laranja. Solução. A primeira faixa é o marrom, o que indica o número 1, de acordo com a tabela. A segunda faixa é o verde, que indica o número 5. Temos então os dois primeiros números do valor da resistência, que são o número 1 e o 5. A terceira faixa é de cor laranja, que de acordo com a tabela de cor representa o número 3. Isto indica que é preciso acrescentar 3 zeros para o número 15, obtido anteriormente. O resultado é uma resistência de 15.000 ohms, que equivale a 15K ohms. Com um pouco de prática, vocês, alunos, poderá ler rapidamente o valor da resistência de um resistor a partir de seu código de cores. Às vezes, os resistores eles possuem uma quarta faixa de cor que indica a tolerância da resistência. Ela indica até onde pode ir o valor da resistência e ainda ser aceitável. Quando você compra um resistor de 15 ohms, isto não significa que o seu valor é exatamente 15 ohms ou 15K ohms. Isso significa que o fabricante
produziu este resistor de modo que tenha aproximadamente este valor de resistência. Sua resistência, ela poderia ser 15.100 ohms e estaria ainda dentro da tolerância do fabricante e seria chamado um resistor de 15.000 ohms. Alguns fabricantes produzem resistores com uma quinta faixa de cor. Esta faixa não é útil para os técnicos. Ela indica a confiabilidade do resistor e é importante principalmente em aplicações militares. Você poderia ficar surpreso em saber que os resistores não são componente elétrico de alta precisão. Deve entender, porém, que seria muito difícil e muito dispendioso fabricar resistores com os valores exatos da resistência indicada nos códigos de cores. Quando não existe uma quarta faixa de cor, o fabricante diz que o valor da resistência ela pode atingir 20% para mais e 20% para menos que o valor da resistência indicada pelos códigos de cores. Se a quarta faixa estiver prateada, o fabricante indica que é um resistor de melhor qualidade e o seu valor está dentro de 10% para mais ou 10% para menos do valor da resistência indicada pelo código de cores. Se a quarta faixa de cor ela for dourada, temos que se chama de resistor de precisão e o seu valor não irá variar mais do que 5% para cima e 5% para baixo do valor da resistência indicada pelo código de cores. Quanto maior for a precisão do resistor, mais caro teria que se pagar por ele. Querendo gastar mais dinheiro, vocês, alunos, podem comprar um resistor de precisão, cuja resistência não irão variar mais de 1% para cima e 1% para baixo do valor nominal. Você pode até comprar resistores com valores mais precisos que isso. Porém, lembre-se que quando você compra um resistor com tolerância menor, vocês terão que pagar mais caro que um resistor não fabricado para valores tão exatos. Muitos dos circuitos elétricos com os quais vocês irão trabalhar são projetados de tal forma que a resistência ela não precisa ser tão exata. Em outras palavras, se o valor da resistência forem aproximadamente correto, o circuito irá funcionar de modo previsto. Tolerância de 1% e tolerância menores são geralmente indicadas no corpo dos resistores. Muito bem, pessoal. Gente, com isso terminamos esta aula. Então, até a próxima.